também muito ocupada ali, não é sempre que está conosco, mas hoje elas estão conosco. Que Deus abençoe o Natan e o Heitor. O Natan e o Heitor, seus filhos. Josivan, o esposo da Elisângela, de quando em vez ele vem estar conosco aqui também. Irmão da Elisângela, de vez em quando está conosco. Filho da Vani Lúcia, a Cíntia. Cíntia foi criada aqui nesta igreja. Irmãos amados, vamos ler a palavra do Senhor? Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2. A partir do versículo 1, nós vamos ler aí uns 16 versículos dessa escritura. Está escrito assim: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se algum irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém, irmãos? Como a Escritura, às vezes, ela nos aperta, não é isso, irmãos? Tiago, esse homem de Deus, que nós não devemos confundir este Tiago. A Bíblia fala, pelo menos, em vários Tiagos, mas no Novo Testamento tem um Tiago que é pai de Judas, e não Judas Iscariotes, está lá em Lucas capítulo 6, verso 16. Tem outro Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, lá em Mateus capítulo 4.
Também existe outro Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago, filho de Alfeu, é um dos 12 apóstolos, Mateus 10:3, Marcos 13:18. E o autor desta epístola, esse Tiago que escreveu esta epístola, ele é filho de José e Maria. Esse Tiago, ele era irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, do nosso Senhor. Mateus capítulo 1, verso 18. E esse Tiago tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém, um apóstolo que notabilizou-se pela sua contundente fé, que ele esboçou durante toda a sua caminhada. É este Tiago que escreveu esta epístola aqui, que está incrustada aqui no final do Novo Testamento, e que muitos entendidos dizem que a epístola de Tiago, ela é conhecida como que o Provérbios do Novo Testamento. Provérbios fala de pequenos recomendações práticas para a vida cotidiana. Assim também nesta mesma voga escreveu Tiago. Irmãos, e eu acredito sim que todos nós podemos aprender um pouco através deste texto que eu li aqui nesta noite. Tiago escreveu esta epístola para todos os crentes, em todos os lugares e em todas as épocas também. Houve cartas que nós encontramos aqui, cartas doutrinárias, que foram escritas a uma determinada igreja, para um determinado assunto. Mas Tiago é conhecido como Epístola Universal de Tiago. Ele escreveu para todos os crentes, em todas as épocas e em todos os lugares. Então, o apóstolo Tiago, ele escreveu esta epístola aqui para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Você pode dizer amém? O último versículo que eu li aqui diz assim: se algum de vós disser, aliás, o versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, esta fé é morta em si mesma. Então, irmãos, quando Tiago escreveu esta expressão aqui, houve alguns pais da igreja que estranharam. Eles disseram assim: o que Paulo escreveu lá atrás, que a pessoa é salva tão somente pela fé e nada mais, está em contradição com aquilo que Tiago escreveu. Mas, graças a Deus, não existe contradição na palavra de Deus, de forma alguma, de jeito nenhum. A aparente contradição, Tiago capítulo 2, Lutero diz que Tiago contradisse aquilo que Paulo escreveu, e ele chegou a chamar a carta de Tiago, ou essa epístola de Tiago, como uma epístola de palha. É lógico que depois ele foi entender direitinho, talvez ele entendeu direitinho. Paulo lá em Romanos capítulo 3, versículo 28, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Foi o que Paulo escreveu. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O que Paulo quis dizer aqui? Qual foi o espírito que Paulo estava dizendo? Paulo está dizendo aqui neste texto: a causa da nossa salvação, o proporcionar da minha e da sua salvação, isto vem de Deus. Nós somos justificados pela fé e somente isso. Isto é a causa da nossa salvação. Enquanto que Tiago, aqui neste capítulo 2 que nós escrevemos, ele escreveu: vede então, irmãos, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que Tiago está dizendo? E aonde é que não existe contradição aqui? Tiago diz: a evidência
da nossa salvação, ou a prova da nossa salvação, são as obras que vêm através da fé. Quando Paulo diz, olha, a causa da nossa salvação é tão somente a fé em Jesus Cristo e não depende da lei. Tiago diz, a consequência da nossa salvação é que quando nós alcançamos a salvação, esta salvação ou esta fé, ela vem acompanhada de algo mais. Eu me lembro muito do bispo Oídes ministrar aqui deste púlpito, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Irmãos amados, então aí está, em primeira mão, eu acredito que eu estou sendo mais ou menos claro com os irmãos. A fé, Tiago diz, a fé é reconhecida pelas obras diante de Deus. Isto é a consequência de um salvo. Foi bem por isso que Calvino disse, a salvação é só pela fé, mas esta fé salvadora, ela não vem sozinha. Por isso que muitas pessoas por esse mundo afora, e em muitos movimentos que se levantam por aí afora, eles dizem, não, você aceitou a Cristo como Salvador, e você fez isso pela fé, pronto. Não é somente assim. Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo na vida de um crente é diferente. É por isso que o apóstolo diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Tiago, então, aqui no capítulo 2, ele vem falando que esta fé que nós abraçamos, nós estudamos aqui poucos dias atrás sobre a fé, que existe a fé como dom de Deus, existe a fé como fruto do Espírito, existe a fé natural e existe a fé como caminhada cristã. Esta caminhada cristã que eu e você assentamos em nosso coração andar com Deus, né? Andar com Deus. E isto é esta vida que nós dizemos, eu estou vivendo pela fé, é a minha caminhada com Deus. Aí o apóstolo Tiago, ele vem dizendo exatamente isto, que a fé que nós abraçamos em Cristo Jesus, pela fé, que Paulo pregou lá atrás, Tiago vem dizendo, olha, esta fé, ela precisa ser acompanhada de alguma coisa, né? De algo mais. Então, eu e você nesta noite precisamos fazer uma introspecção, para ver se a minha fé e a sua fé, quando ela passa por um crivo da palavra de Deus, ou por um teste da palavra de Deus, se ela está de acordo, não é não? Se ela está de acordo com aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. O teste da nossa fé. O teste da fé é o seguinte, que desde o início do capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 2 de Tiago, ele fala sobre a questão de acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Se você recebe um rico, uma pessoa importante, uma pessoa, como diz Tiago aqui, que traz vestidos preciosos ou roupas preciosas, anel no dedo, e você trata essa pessoa de uma forma, mas trata uma outra pessoa simples, uma pessoa que talvez não tenha aparência, não tem tantos predicados como o rico, se você trata ele de maneira com menosprezo, Tiago está dizendo, você está fazendo acepção de pessoas. Ele falou, se entra no nosso ajuntamento aqui, se entra um rico e se entra um pobre, né? E o certo é que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, a Bíblia Sagrada diz, que esse Deus que nós servimos, ele não faz acepção de pessoas. Deus não olha para o homem, Deus não analisa o homem pela cor da pele do homem, pela marca da roupa que a pessoa possui, pela sua beleza física. Não de jeito nenhum.
Deus não olha dessa forma. E como nós somos filhos de Deus, e nós vamos retratar esse Deus que nós propusemos aqui ser embaixadores dele, nós precisamos fazer a mesma coisa, né? Para a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, não tem rico, não tem pobre, não tem intelectual e nem douto, não tem pessoa desta cor, daquela ou daquela, não tem nada disso. Todos aqui, nós somos conhecidos por aquelas pessoas que têm a marca do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concordam comigo, irmãos? Concordam comigo? Louvado seja o nome de Jesus. Abraham Lincoln, ele disse certa feita assim: Deus deve amar muito as pessoas simples, porque Ele fez muitas delas. Deus não faz acepção de pessoas, mas de fato, as pessoas mais simples Deus fez em um número muito grande, para ver, talvez testar os grandes desta terra, né? Os grandes. Foi por isso que Abraham Lincoln, ele deixou esse pensamentos. Então, irmãos, nesta noite, como é que eu sei se a minha fé, um dos testes da minha fé, da minha caminhada com Deus, se ela está de acordo com a palavra de Deus? Se eu olho para todos vocês e eu olho de uma maneira igualitária. Igualitária. Todos nós somos aqui lavados, remidos no sangue de Jesus. É lógico que entre nós pode haver pessoas intelectuais, pode haver pessoas ricas. Jesus Cristo, quando andou aqui nesta terra, Jesus Cristo, ele atendeu as pessoas humildes e pobres, ele atendeu muito bem, mas ele atendeu os ricos também, os nobres. Entende? Eu me lembro uma vez que nós hospedamos na casa de uma mulher, eu mais o pastor Antônio Jesus, quando ele era deputado naquela época, e Antônio é meu irmão, fala um defeito dele aqui, mas ele não gostava muito de pagar hotel não, o negócio era sério, e naquela época nem hotel nesse interior não tinha, e nós hospedamos no interior, numa casa de uma mulher rica, talvez a mais rica da igreja, e ela clamou para o Antônio assim, e eu ficava só escutando, né? Pastor Antônio, eu sou discriminada nesta igreja aqui, pastor, porque nós possuímos as coisas. Se a gente não dá oferta, o povo diz assim, ricão aí não dá oferta. Se a gente dá oferta, eles dizem, está dando mais que todo mundo, só para mostrar para os outros que dá. Meu, for qualquer jeito que a gente fizer na igreja, a gente recebe discriminação. Jesus Cristo, ele atendeu ao rico, do mesmo jeito que ele atendeu ao pobre, entende? Aí Tiago está dizendo aqui, olha, tratem todos iguais. Iguais. Eu e você precisamos aprender isso. Eu sempre digo isso aqui. Sempre digo isso aqui. As pessoas que às vezes nós dizemos, na nossa concepção, né? Dizemos que são pessoas menos do que a gente. Na nossa concepção. Por exemplo, alguém que trabalha conosco. Alguém que convive conosco, quem sabe uma secretária do lar e tal. Deus está lá nos altos céus vendo como é que nós tratamos esta pessoa. Entende? Um funcionário seu, alguém que trabalha com você na empresa, Deus vê como você trabalha essa pessoa, como você trata esta pessoa. Se com palavras respeitosas ou com palavras frívolas, de desprezo, ou mesmo de agressividade. O que um dia eu lembro muito, pastor Enoque, do pastor Antônio Gilberto dizer isto. O que um dia será julgado em nós, todos nós, nos submeteremos a qual tipo de juízo? Primeiro, a nossa conduta, o tratamento que nós tratamos as pessoas com as quais nós convivemos e o nosso trabalho. A nossa conduta tem a ver com aquilo que nós somos. O nosso tratamento é esse tratamento de irmão para com irmão que Deus vê. Deus vê e Deus conhece tudo. E depois, aquilo que nós fazemos é o nosso trabalho. Tem gente que trabalha muito e às vezes trabalha na causa do Senhor. E eu disse aqui há poucos dias atrás que Jesus Cristo, ele disse, olha, alguém vai chegar perto de mim naquele dia e dirá, eu fiz muita coisa em teu nome, Senhor.
E Jesus Cristo vai olhar para essa pessoa e dizer: mas eu não te conheço, eu não sei quem você é. Que coisa, hein, irmãos? Não sei quem você é, não te conheço. Mas Tiago, neste texto aqui também, irmãos, ele fala sobre uma fé. E ele denomina esta fé de fé morta. Fé morta. Os irmãos viram eu ler aí para o versículo 15 ou 16. Ele fala que se esta fé que nós dizemos que praticamos, se ela não vier acompanhada de alguns caracteres, essa fé é morta. Como é que eu sei se a minha fé é viva ou é uma fé morta? Eu acredito sim que uma fé morta é aquela que não desemboca em uma vida santa. Não desemboca numa vida santa. Há um texto que nós conhecemos muito bem, de cor e salteado, que está aí no capítulo 12 de Hebreus, versículo 14. Quer ver? Volte a sua Bíblia um pouquinho aí. Capítulo 12, verso 14 de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que uma fé é morta? É uma fé que não desemboca numa vida santa, numa vida separada do mal, uma vida dedicada a Deus. Deus quer isso de nós, irmãos, porque é palavra de Deus, segui a paz com todos. Eu disse um dia aqui que o crente verdadeiro em Cristo Jesus, ele não tem inimigos, ele não possui inimigos, não. A pessoa pode tornar-se inimiga sua, mas a gente não é inimigo de ninguém. Por isso que a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus. E quem de nós não queremos um dia contemplar a face adorada de Jesus? Quem de nós não queremos? Nós não cantamos sempre aqui: a face adorada de Jesus verei. Não cantamos? Aquele hino que canta-se muito aqui: eu quero chegar no céu, ver Abraão, ver Isaac, ver Jacó, mas primeiro, eu quero ver o meu Cristo. Não é? Mas sem uma vida de santificação, de pureza, sem uma vida totalmente desprendida de malícia e de maldade, não tem jeito da gente ver a face adorada do Senhor Jesus. A nossa caminhada cristã, ela não pode ser de forma alguma divorciada de uma vida de piedade. Piedade. O que é uma vida piedosa de alguém? É aquela pessoa que você olha nela e você sabe que essa pessoa anda com Deus. Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Há pessoas que a gente conversa com elas e a gente vê Deus, percebe Deus na vida das pessoas. Já viram isso? Irmãos, eu atendo aqui constantemente, pastor Enoque, nós atendemos aqui constantemente. E aqui e acolá chega algum pastor, algum dirigente de congregação, e eles começam a contar a história da congregação, a vida da congregação, e a gente fica escutando assim. Às vezes eu não digo nada, mas eu fico só alimentando por dentro e pensando comigo mesmo: como tem gente ainda nesse século 21 comprometido com Deus e comprometido com a obra do Senhor. Oh, gente, são pastores que às vezes dão a vida, caladinhos lá no seu canto, dão a vida pela obra do Senhor, pela causa do Mestre. Vida piedosa. Muitas pessoas às vezes crêem na verdade, mas não deixam ser transformado por essa verdade que eles dizem crer. A fé morta é aquela fé que alcança tão somente o intelecto. A pessoa não consegue fazer com que essa fé desça ao seu coração.
Olha o versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras, porventura a fé, esta fé, pode salvá-lo? Tiago está dizendo aqui que a pessoa possui uma fé, mas esta fé não é suficiente para salvá-lo. São pessoas convencidas. Você conhece, eu conheço também muitas pessoas que conhecem o Evangelho, vêm à igreja, você fala das coisas de Deus para elas e elas concordam com tudo aquilo que você fala. Mas converter, seguir a Jesus de verdade? Não, de jeito nenhum. É uma fé que alcança tão somente o intelecto da pessoa, não desce para o coração. A pessoa não deixa tomar todo o seu ser, uma fé tão somente verbal, não verdadeira. Substitui as obras por palavras, tão somente palavras. Tem discurso, mas não tem vida com Deus, vida abundante. E o desafio meu e seu nesta noite de terça-feira, meu querido irmão, é para que eu e você tenhamos uma vida estreita com Jesus Cristo, de tal forma que as pessoas com as quais nós convivemos com elas, percebam que nós andamos com Deus. Percebam isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tiago chama esta fé, aí no versículo de número 16, ele chama esta fé morta de fé inoperante. Não adianta nada. É uma fé inoperante. Não produz fruto. Que adianta a pessoa dizer que tem fé e que anda com Deus, mas não produz aquele fruto que está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 5, mas o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é gozo, é paz. Hoje de manhã eu ministrava em um encontro de homens e eu dizia isto lá, que a paz, eu já disse isto aqui nesta igreja, a paz que nós precisamos ter, ela precisa ser comprada. Compre a paz. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Benignidade vem de pessoa terna, de pessoa educada, de pessoa meiga. Benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança. Meu Deus do céu. Raabe morava em Jericó. Aquela Jericó que não era vista com bons olhos pelos judeus, prostituta, esta mulher que fazia parte de um povo que era inimigo do povo de Deus. Abraão não, Abraão era judeu, né? Abraão era judeu, Abraão era conhecido como amigo de Deus, Abraão era um homem piedoso. O que Abraão e Raabe tinham em comum? O que eles tinham em comum? É que os dois, tanto Abraão, que era aquele homem conhecido como amigo de Deus, aquele homem que foi chamado pelo Senhor, aquele homem piedoso, como essa prostituta, os dois, eles confiaram do mesmo jeito na palavra de Deus. Confiaram na palavra de Deus. Esta mulher, como vocês todos conhecem a história, o povo de Deus vindo naquela viagem, e ela ouviu falar que o povo de Deus, ou que o Deus do seu, não era o povo de Deus, era o Deus do seu povo. O Deus que Josué estava à frente daquele povo, era o Deus verdadeiro, fiel, poderoso. E quando os espias chegaram lá em Jericó para dar uma espiada lá, ela chamou os espias e disse: eu sei que o Deus de vocês é o Deus grande, poderoso. E eu creio nesse Deus, Eu quero pedir vocês para que vocês livrem a minha vida e que eu vou acolher vocês aqui. Ela confiou na palavra deste Deus que eu e você confiamos. Irmãos, e Tiago diz aí, tanto Abraão foi justificado, aquele homem que aparentemente fora chamado por Deus, aquele homem que nós olhamos para ele, e hoje ele é conhecido de todos nós como nosso pai na fé, como Raabe. Eita coisa, aquela mulher gentílica, que morava lá em Jericó, que era prostituta ali na beira do muro.
Deus pega e resgata aquela mulher, Raabe, como Deus resgatou Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a fé salvadora, arraigada na palavra de Deus. A fé salvadora conduz a uma ação, né? Raabe, e tanto Raabe quanto Abraão, eles não tiveram só fé de acreditar na grandeza deste Deus. Abraão falou assim: não, eu acredito naquilo que Deus tem falado comigo, mas quando Deus falou assim: Abraão, eu quero o seu filho, seu único filho em holocausto, ele disse: eu vou, Senhor, eu vou entregar o meu filho a ti. Está escrito na palavra do Senhor. E Abraão foi para o monte de Moriá, e ele foi acreditando que se ele descesse o cutelo sobre Isaque, o Deus que ele servia era poderoso para ressuscitar aquele rapaz. Ainda bem que quando, diz o texto sagrado, que quando ele levantou a sua mão, Deus diz: basta, Abraão, pode parar. Eu sei que você vai comigo até o fim, pode parar. Raabe, ela não somente creu no Deus dos hebreus, mas ela arriscou a sua própria vida. Ela arriscou a sua própria vida. Imagine, irmãos, imagine o perigo de Raabe. Ela esconder aqueles espias dentro da casa dela, me parece que no forro, no terraço da casa, né? Ela escondeu aqueles espias. Ela está fazendo uma ação e dizendo: Deus dos judeus, eu não somente creio no Senhor, mas eu estou fazendo alguma coisa aqui para provar que eu creio em Ti. E Deus resgatou aquela pobre prostituta. Oh, glória a Deus. Isto é a graça salvadora de Deus, alcançando a vida de Raabe, a vida de Abraão, e a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que Deus espera de mim e de você, nesta noite, é que eu e você tenhamos uma fé que venha agradar a Deus. Agradar a Deus. Quando Jesus foi batizado, diz o texto sagrado, que ao sair Jesus das águas, ele ouviu uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Aprove a Deus que nesta noite o Senhor, eu e você tenhamos esse testemunho deste Deus. Da mesma forma que aconteceu com Jó. Viste o meu servo Jó lá na terra, homem temente a mim, que desvia do mal, fiel em seus caminhos. Você viu, Satanás, meu filho lá na terra? Que coisa, né, irmãos? Aprove a Deus que eu e você, o Espírito do Senhor, olhe para mim e para você e diga: lá na igreja de Campinas eu tenho os meus fiéis ali. Foi por isso que Paulo escreveu na carta de Timóteo, ele escreveu isso: Deus conhece aqueles que são seus. Glória a Deus, glória a Deus. A fé salvadora, esta fé que eu quero crer que eu e você precisamos estar nos envolvidos nela. A fé salvadora envolve todo ser humano, espírito, alma e corpo. Consagro a Ti, Senhor. Deus quer o nosso ser na totalidade. Nós cantamos um hino aqui que diz: tudo que há em mim, Senhor, bendiga o Teu santo nome. É esta fé que agrada a Deus. Queira estar em pé em nome do Senhor Jesus. Façamos alguma coisa para que sejamos aceitos por Deus. Aprendamos as lições da palavra do Senhor, em procurar de nós mesmos fazer algo para que venhamos tratar as pessoas sem acepção, todos iguais, do mesmo jeito. Glória a Deus. Que nós venhamos cumprir esses conselhos aqui de Tiago, e aí nós alcançaremos esse testemunho de Deus, da sua santa palavra. Eu quero ser um crente mais consagrado ao Senhor, com uma vida mais pura e mais santa na presença de Deus. Você quer também? Quantos aqui que querem isso do Senhor? Eu quero ter uma fé como caminhada espiritual, caminhada.
Eu quero ter uma fé que venha agradar a Deus em todos os momentos. Glória a Deus. Eu quero encontrar pessoas aqui, e eu sei que tem muitas delas aqui nesta noite, talvez, quem sabe, todas, que a gente vê Deus na sua vida, estampado Deus na sua vida, na sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de se conduzir, de tratar as pessoas. A gente vê o Espírito Santo de Deus na sua vida, purinho, purinho, purinho. Aleluia, irmãos. Vamos orar juntos? Peça a Deus essa fé verdadeira para o seu coração, para a sua vida nessa noite.